Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal, mais uma vez. Aqui a gente se propõe a falar sobre saúde mental, sobre ter uma mente plena que desenvolva em você a capacidade de se relacionar bem com você mesmo, principalmente, mas com o seu ambiente, com aqueles que estão ao seu redor. Hoje nós vamos falar sobre causas e origens da ansiedade e o que fazer. A ansiedade é uma emoção, enquanto emoção, ela é uma emoção tão antiga quanto o próprio homem. Nós sempre sentimos ansiedade, porque a partir das suas perspectivas, né, a gente vai falar sobre algumas delas, a perspectiva histórica, é importante a gente entender que o ser humano que sobreviveu em um passado remoto precisou precisou ter ansiedade. Ou seja, a ansiedade preparou o homem a ficar alerta, a perceber perigos, a fugir dele, a lutar contra eles, a paralisar quando era preciso paralisar, quando não tinha jeito. Então, a ansiedade é esse conjunto de respostas da nossa mente ao nosso sistema corporal para que nós, então, lutemos, fugimos ou paralisemos frente a um perigo externo. O sistema nervoso simpático, então, que é automático, entra em ação para que a gente, né, perceba o perigo. Historicamente falando, então, quem sobreviveu foi aquele indivíduo que teve ansiedade, porque ele evitou o perigo, fugiu do perigo. E os seus descendentes, então, foram recebendo genes de pessoas que tiveram ansiedade para sobreviver, certo? Então, do ponto de vista histórico, a ansiedade é um mecanismo de defesa para a vida. Na perspectiva biológica, então, no cérebro, várias áreas do cérebro estão envolvidas na modulação da ansiedade, incluindo o sistema nervoso límbico, especificamente a amígdala e o hipocampo, que são áreas do cérebro responsáveis por respostas rápidas, por detecção de perigo, por impulsos, por lutar pela sobrevivência. Quando essas áreas entram em ação, é natural que haja um desequilíbrio hormonal. Neurotransmissores como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, né, são colocados ali, de repente, em desequilíbrio, para que haja um impacto na sua sensação corporal por conta dessa necessidade de lutar ou fugir. Então, esses neurotransmissores também estão envolvidos nas causas e na intensidade da ansiedade. Na perspectiva psicológica, social, a maneira como nós reagimos a situações de perigo tem muito a ver com a nossa história de vida, tem muito a ver com o nosso ambiente, tem muito a ver com nossos medos que foram condicionados ao decorrer da vida. Então, por exemplo, uma criança que teve uma infância excessivamente abusiva pode ter desenvolvido uma relação muito mais ansiogênica com os perigos do mundo. Então, a ansiedade, do ponto de vista psicológico e social, tem a ver com condicionamentos que sofremos durante a nossa vida e que predispõem a gente a responder cognitivamente, com pensamentos, com lembranças. E essa resposta pode causar em nós muito mais ansiedade, por conta de uma história de vida, por conta de um conjunto de condicionamentos, por conta de aprendizagens que nós sofremos ao decorrer da nossa história. Então, do ponto de vista psicológico e social, a ansiedade é influenciada por nossas aprendizagens, pelo nosso ambiente social e por nossa história de vida. Além disso, a sociedade moderna, com o seu constante estímulo a não ficar parado, a lutar, a ver a ameaça em outras pessoas por conta de uma concorrência social, às vezes econômica, às vezes uma concorrência até pessoal. Então, a sociedade moderna nos incentiva
a ficar cada vez mais em alerta. Isso está aumentando drasticamente a má relação que nós temos com o nosso sistema de alerta, que é a ansiedade, fazendo com que a ansiedade se torne uma ansiedade crônica e cada vez maior, cada vez mais estimulada pela sociedade que prega uma concorrência muito grande, que exige de você que você seja o melhor, pelas redes sociais, que é onipresente agora na nossa vida, que nos dá um monte de informação, mas que a gente só fica consumindo aquelas informações de forma exagerada, mas que não nos ajuda em muita coisa, que nos faz comparar, né? A gente se compara com outras realidades. Tudo isso vai, na questão psicológica e social, vai predispondo o ser humano a ficar em uma situação maior de estresse, logo com mais possibilidade de sentir ansiedade. Além disso, fatores fisiológicos também podem levar a o aparecimento de sintomas de ansiedade, como, por exemplo, condições médicas especiais, desequilíbrio hormonal, hipoglicemia, fatores que fisiologicamente propiciam ou aumentam a probabilidade da gente apresentar sintomas de ansiedade. Ou seja, a ansiedade tem múltiplos fatores. Não é apenas um medo, um trauma que nos causa ansiedade. A gente precisa entender que a ansiedade tem fatores diversos. Inclusive, a ansiedade, se a gente considerar todos esses fatores, tem como principal fator, então, a nossa inabilidade ou a nossa falta de consciência ao lidar com todas essas manifestações da ansiedade. Porque, apesar de ter todas essas causas e motivos, ela vai se manifestar com sintomas bem característicos, bem parecidos em todos nós. E aí, como lidar com isso? Essa é a questão. Ao compreendermos mais a complexidade da ansiedade, então nós podemos partir para combater o sofrimento causado por ela. Entenda, existe uma complexa rede de situações que propiciam a ansiedade. Então, o que fazer? A segunda parte da pergunta é o que fazer, o que deveremos então fazer, já que a ansiedade tem esses muitos fatores e que estão, na maioria deles, fora do nosso alcance. Nós não conseguiremos controlar a nossa história de vida, porque ela já passou. Os nossos condicionamentos também já passaram. Os nossos medos foram formados e chegou aonde a gente está hoje. Fatores genéticos, a gente também muitas vezes não tem como controlar. Condições médicas, muitas vezes não temos como controlar, por exemplo, efeitos colaterais devido a algum medicamento, muitas vezes é necessário que a gente tome esse medicamento. Então, o que fazer? Em primeiro lugar, é muito difícil a gente saber exatamente em nós qual é a causa da ansiedade, porque, como eu falei, ela é multifatorial. Então, o primeiro passo é aceite essa condição, que você está sentindo uma emoção. Não fique tentando lutar contra o que você sente. Muitas vezes a causa do aumento da ansiedade exagerada, da ansiedade que dura um longo período da vida, tem gente que passa muito tempo da vida ansioso, mal, porque não sabe lidar com isso, e às vezes tem gente que vai até acabar a vida sofrendo por conta da ansiedade. Então, o primeiro passo é você aceitar que essa emoção existe. Não ficar tentando lutar contra ela, porque, afinal de contas, ela é uma emoção que é característica do nosso sistema simpático, automático, ela vem, simplesmente vem como uma resposta. Então, a questão é, nós precisamos aceitar, e quanto mais você pensa em qual a causa da ansiedade,
Você gera pensamentos em cadeia. Por que eu sou assim? E aí a tua mente vai tentar responder essa pergunta. Por que você é assim? Porque, de repente, ela pode falar, porque você sofreu um trauma e esse trauma te deixou assim. E aí você começa a acreditar nos seus pensamentos. Não é necessariamente assim. Não, não é. Você pode ter tido um trauma, mas isso não precisa ser um determinante para que você seja ansioso. Você pode lidar com essa história de vida que já passou. E você não precisa ficar gastando energia, aumentando sua ansiedade, tentando entender por que que ela existe. Ela existe por uma série de questões. Não é só por causa de um trauma, porque várias pessoas sofreram situações traumáticas e não desenvolveram a ansiedade. Pessoas em um passado agora recente, né, passaram por campos de concentração e mesmo assim conseguiram desenvolver uma relação saudável com elas mesmas. Então, o trauma não é uma situação que seja determinante com na causa da ansiedade. Logo, não adianta ficar se perguntando por que que eu sou assim? Quando que isso vai acabar? Por que que eu não sou feliz mesmo tendo essas coisas materiais que eu tenho? Por que que eu sou tão ansioso? Isso vai gerar cada vez mais ansiedade. Então, esse tipo de questionamento, em vez de ajudar o ansioso a ficar menos ansioso, ajuda ele a ficar mais angustiado, logo mais ansioso, logo tendo mais sintomas, logo tendo mais preocupações. Pode parecer contraintuitivo o que eu estou falando aqui, mas para que você vença a ansiedade, em primeiro lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar de evitar situações que te causem ansiedade. Poxa, de repente você não ouviu ninguém falar sobre isso, mas essa é a mais pura razão pela qual quem sofre de ansiedade deixa de sofrer. Começa a se relacionar bem com o que sente. Não estou dizendo que que é confortável, é desconfortável, mas você para de negar, de querer entender e começa a caminhar em direção àquilo que realmente é valoroso. Então, o primeiro passo é não evite, aceite que essa emoção está em você. Você não vai conseguir vencer a ansiedade só com essa dica, eu sei, mas essa dica é o começo. Experimente. Experimente aceitar a sua ansiedade. Olhar para esses sintomas apenas como uma resposta do seu corpo a pensamentos de medo. E comece a questionar esses pensamentos. Não acredite neles. Esses pensamentos só fazem aumentar a sua ansiedade. Então a dica é: aceite. Aceite que você tem aquela sensação, mas aceite aquela sensação como ela é, não como você acredita que ela é. Que ela é uma doença, que ela vai te matar, que ela vai te deixar louco. Não, aceite essa condição. Você está sentindo ansiedade e pare de evitar situações em que você costuma evitar. Quando você evita, a sua ansiedade aumenta. É claro que para você poder fazer isso, você precisa muitas vezes de ajuda e de ajuda profissional. Mas o primeiro passo é aceite, aceite e não acredite em tudo que você pensa. Os seus pensamentos com relação ao que você sente, na maioria das vezes, são pensamentos que atrapalham muito mais você do que ajudam você. Como, por exemplo, pensamentos que indagam a causa. Não importa, para o tratamento da ansiedade, qual é a causa da ansiedade. Se você está buscando a causa, você está preso em uma forma de terapia de, sei lá, 50 anos atrás, descobrir qual é a causa, porque quando eu era criança, não sei o quê, isso aí não vai aliviar a sua ansiedade, vai deixar você mais ansioso. Além do mais, a causa que você chega pode ser só uma construção do seu pensamento, da sua mente. Então, dica de ouro: não tenha medo de sentir essa emoção. Comece a se relacionar bem com ela. Ah, Enéas, mas isso é muito difícil. Eu não estou falando que é fácil. Muitas vezes você vai ter que procurar um psicoterapeuta para ele te ajudar a lidar bem
com essa ansiedade, a te ajudar a aceitar. Quando você começa a aceitar, naturalmente o sofrimento por conta da ansiedade vai se dissolver, mas isso é um processo de aprendizagem. Você aprendeu a responder de forma muito ansiogênica ao que você pensa, ao que você sente, tudo isso. Então, o processo de aceitação, o processo de começar a não acreditar nos pensamentos que você desenvolve por conta de sentir ansiedade, é um processo de aprendizagem. Logo, demora um pouco de tempo, mas faça o teste. Faça o teste e coloque os comentários aí. Comece a não evitar a ansiedade, a não brigar com ela, a apenas perceber essa emoção como ela é. Essa é a dica. E aí depois você pode comentar aqui se essa dica te ajudou ou não. Se você precisar de um profissional, procure um profissional. Então coloque aí nos comentários e aproveita e dá um joinha, compartilhe esse vídeo com alguém, porque isso pode fazer total diferença na vida de alguém.